Fala galera! Nessa videoaula nós vamos dar continuidade à nossa série de resolução das questões de Biologia do Enem 2019. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho da notificação. Vamos para mais uma questão. Roda a vinheta! Enem 2019, segundo dia, caderno 5, amarelo. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio 137 e o estrôncio 90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares e, em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com o carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Letra A, cartilaginoso. Letra B, sanguíneo. Letra C, muscular. Letra D, nervoso. Ou letra E, ósseo. Bom, galera, para que vocês consigam resolver essa questão que caiu no Enem, é fundamental que vocês entendam alguns conceitos, como por exemplo, o conceito de tecido ósseo, que nós abordaremos para resolver essa questão. Também, por meio dessa questão, nós podemos revisar os conceitos de bioacumulação e biomagnificação. Então vamos junto entender legal? Vamos começar a nossa revisão em cima da questão do Enem, falando dos conceitos de bioacumulação e de biomagnificação. Esses conceitos, eles são bem diferentes, apesar de muitas vezes as pessoas utilizarem esses dois conceitos como sinônimos. Não são sinônimos. Bora entender nessa aula. Bom, o que é a bioacumulação? A bioacumulação é a incorporação de uma substância não biodegradável por um ser vivo. O que seria uma substância não biodegradável? Uma substância não biodegradável é uma substância que não é capaz de ser degradada por um ser vivo, porque o ser vivo não possui enzimas capazes de promover a degradação dessa substância. Os exemplos mais clássicos de substâncias não biodegradáveis que aparecem em vestibulares são os metais pesados, como por exemplo mercúrio e chumbo, e o DDT. Vamos entender bacana esse conceito nessa figura que eu coloquei para vocês aqui ao lado. Bom, nessa figura temos uma cadeia alimentar sendo representada. Essa cadeia alimentar ela é composta por uma planta aquática que serve de alimento para um peixe pequeno, que serve de alimento para um peixe grande, que serve de alimento para uma ave. Beleza, temos aí a cadeia alimentar. A planta aquática representa o primeiro nível trófico. O peixe pequeno representa o segundo nível trófico. O peixe grande representa o terceiro nível trófico. E a ave representa o quarto nível trófico. O que é que ocorre? Bora supor que seja lançado nesse ambiente o DDT. E a planta acabe incorporando esse DDT. Quando a planta incorpora o DDT, nela ocorre uma bioacumulação. O DDT vai tender a se acumular no corpo da planta, porque ele é uma substância não biodegradável.
Então, na planta está ocorrendo uma bioacumulação. Mas agora vamos entender o conceito de biomagnificação, para você ver como é que esses dois conceitos estão diretamente relacionados. Bom, a biomagnificação é a passagem de uma substância não biodegradável pelos níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Bem aqui na cadeia alimentar temos a planta que incorporou o DDT. Essa planta, ela serve de alimento para esse peixe pequeno, que é o consumidor primário. Quando o peixe pequeno ele se alimenta, ele não se alimenta de somente uma plantinha aquática. Ele se alimenta de várias plantinhas aquáticas. O que ocorre é que quando ele se alimenta dessas várias plantinhas aquáticas, o DDT que está presente em cada plantinha aquática vai se somar no corpo do peixe pequeno. De modo que a concentração de DDT no segundo nível trófico aqui, que é representado pelo consumidor primário, que é o peixe pequeno, vai se tornar maior do que a concentração de DDT no primeiro nível trófico, que é do nível trófico do produtor, que no caso é a planta aquática. Posteriormente, o peixe pequeno ele servirá de alimento para o peixe grande. Mas um peixe grande, ele não se alimenta somente de um peixe pequeno. Ele se alimenta de vários peixes pequenos. Quando ele se alimentar de vários peixes pequenos, vai ocorrer a soma da quantidade de DDT que estava presente em cada peixe pequeno, de modo que a concentração do DDT aqui no terceiro nível trófico, que é o nível trófico do consumidor secundário, vai ser maior do que a concentração de DDT no segundo nível trófico, que é o nível trófico do consumidor primário. Posteriormente, o peixe grande servirá de alimento para a ave. Só que a ave ela não se alimenta de somente um peixe grande, ela se alimenta de vários peixes grandes. E aí vai ocorrer que quando ela se alimentar desses vários peixes grandes, no corpo dela vai somar a quantidade de DDT que tinha em cada peixe grande. De modo que a concentração de DDT no quarto nível trófico, que é o nível trófico aqui, do consumidor terciário, que no caso é a ave, vai ser muito maior do que a concentração de DDT no terceiro nível trófico, que é o nível trófico do consumidor secundário, que é o peixe grande. Enfim, na biomagnificação, a substância não biodegradável ela passa de um nível trófico para outro. E uma característica da biomagnificação é que ocorre acúmulo progressivo da substância não biodegradável ao longo da cadeia alimentar. Fechado? Então esses dois conceitos, eles são colocados na questão do Enem de maneira indireta. Por isso eu estou revisando com vocês. Agora vamos juntinho aqui falar um pouco sobre o tecido ósseo. A informação sobre o tecido ósseo é a informação que vai ser mais útil para a resolução da questão. Todo tecido, ele é um conjunto de células. Portanto, a constituição do tecido ósseo nada mais é do que de células que vão ser de diferentes tipos, como por exemplo, os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, e também de uma substância que fica ao redor das células do tecido ósseo, que é chamada de matriz óssea. Essa matriz óssea, ela é uma substância que contém uma parte orgânica, que é feita por proteínas e outras substâncias, e uma parte inorgânica, que é feita por sais minerais. Principalmente o cálcio e o fósforo vão formar a parte inorgânica da matriz óssea. O cálcio e o fósforo, eles formam na matriz óssea o que nós chamamos de cristais de hidroxiapatita. Esses cristais, eles conferem rigidez ao tecido ósseo. Por isso que o tecido ósseo é extremamente rígido. Além dos cristais de hidroxiapatita que são encontrados na parte inorgânica da matriz óssea, também é encontrado carbonato de cálcio na parte inorgânica.
o que confere ainda maior resistência a esse tipo de tecido. Bom, vários tecidos do corpo humano apresentam cálcio neles. Só que o tecido que apresenta a maior quantidade de cálcio no corpo humano é o tecido ósseo, porque o cálcio vai fazer parte da constituição da matriz óssea. Então, de todos os tecidos do corpo humano que possuem cálcio, o que mais tem cálcio é o tecido ósseo. Vamos junto agora para a questão. Olha o que a questão fala bem aqui, ó. Essa parte da questão que vai interessar para a gente. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares. Perceba que bem aqui ele fala que o estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos. O que é isso? Bioacumulação. E em cadeias alimentares. O que é isso? Biomagnificação. E em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com o carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Bom, bem aqui você pode perceber que no enunciado da questão, ele citou aqui o cálcio e falou que o estrôncio, por ter uma semelhança química com o cálcio, pode substituir ele. Qual é o tecido do corpo humano que vai ser afetado por conta disso? É o tecido que possui a maior quantidade de cálcio, que nesse caso é o tecido ósseo. Então, o gabarito dessa questão é letra E, tecido ósseo. Vamos marcar bem aqui? Pronto! Gabarito feito com sucesso. Fechou? Terminamos de resolver mais uma questão do Enem 2019. E se essa videoaula ajudou você, não se esqueça de se inscrever no meu canal Sinapse Biologia e ativar o sininho da notificação, porque assim você vai estar me ajudando. E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Meu Facebook é Leandro Santos, meu Instagram é Prof. Leandro Santos. E se você quiser entrar em contato comigo para tirar uma dúvida ou então me solicitar um material, manda um e-mail para mim, está aqui embaixo o meu e-mail. No mais, só tenho a agradecer a sua presença na minha videoaula. Um grande abraço, tchau, tchau!